gente está aqui com essas angústias, né, em relação ao RLE, porque não é a simples existência desse documento, né, que vai impedir esses estabelecimentos de continuarem desrespeitando os moradores, né? Mas nesse caso específico, ele fez declarações que não eram verídicas, né? Como, por exemplo, a gente dispensa projeto para estabelecimentos com área menor que 750 metros quadrados. A dele tem mais que 750, ele declarou 750 para ter dispensa do projeto. Ele diz que não tem concentração de público quando o estabelecimento tem sim concentração de público, ele não é apenas restaurante, como ele declarou, tá? Então, a gente retornou a nossa fiscalização para catar esse RLE. Perfeito. Então, no entendimento, o RLE dele, você pediram para caçar? Sim, mas assim, esse estabelecimento, né, depois ele vai conseguir um RLE como restaurante, né? Se a gente faz fiscalização nas instalações de combate a incêndio, então não vai impedir que ele reabra como restaurante e que ele continue o barulho, né? Se for o caso, ele só não vai ter a licença para ser uma casa de show. O RLL é autodeclaratório, então a lei ela impõe alguns limites que os estabelecimentos devem respeitar no que ele vai declarar e pedir a licença de viabilidade, inclusive a licença de funcionamento, inclusive junto com outros órgãos, como o bombeiro, o DF Legal, todos os outros requisitos que eles também precisam preencher para atingir o 100% ali da licença de viabilidade deles. Então, nós temos a LUOS como parâmetro, nós temos a Lei 5.547 de 2015, o artigo 8º e 12 da lei, ela estabelece que no ato de declaração, o empresário ele deve fornecer exatamente o local onde ele funciona, com todas as informações do estabelecimento. Então, ali, basicamente, o trabalho da área técnica dentro da administração, em que comporta a Sônia, até me corrige se eu falar algo aqui a mais, é pontuar se aquela declaração feita pelo empresário está em conformidade com a legislação. E nesse meio tempo dessa declaração, nós nos deparamos com, às vezes, alguns empresários que agem de má fé, que têm o conhecimento da legislação, têm o conhecimento da forma em que é feito e, às vezes, agem de má fé. Mas aqui, agora, voltando novamente, retomando ao procedimento como é feito dentro da administração. Então, eles autodeclaram ali como que é feito, e aí a gerência de licenciamento faz essa análise. E eles têm que respeitar exatamente o que está ali no RLE. Um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, eu sei que nós estamos falando aqui de uma forma geral, de todos os estabelecimentos, mas como tem pontuado bastante a questão do usina, então eu vou até pegar ele como um exemplo. Lá ele declara que vai funcionar como um restaurante ou como aquela questão lá para atividade de show, né? Sem ser casa de show. Isso, aquela outra questão que você pontuou, que eu me esqueci aqui agora, como se ele fosse dar aulas de show, alguma coisa assim, aulas de música, né, no estabelecimento. Não é RLA dele ali que você citou agora em pouco. Eu esqueci aqui agora. Vamos supor ali como exemplo, ele declara que vai funcionar como um restaurante, e vai lá e ele funciona como uma casa de show, ali ele já descumpre o regramento. No que ele descumpre o regramento, e nós, enquanto administração, somos startados, temos conhecimento dessa demanda, nós encaminhamos para os órgãos fiscalizadores, porque nós, enquanto administração, não temos o poder de polícia para a prática desse ato. Então, nós startamos os órgãos fiscalizadores, e aí para eles irem fiscalizar, inclusive dentro ali da RLE. Entendeu? No que eles constatam ali, aí eles também têm, dentro do poder ali de atuação deles, eles têm um limite de agir. Eles têm o que a legislação coloca. Primeiro notifica, depois autua, depois multa, depois interdita.
Eu acho que, salvo engano, teve até uma última reunião que nós tivemos lá na administração, não me lembro muito bem se você também estava presente nesse momento, e a gente fez até algumas dessas ponderações. Salvo engano, até o Alexandre, do DF Legal, estava lá no momento dessa reunião. E, inclusive, ele pontuou desses limites que os órgãos que têm esse poder de polícia, no caso o IBRAM e o DF Legal, eles têm que seguir também. Que essa questão de primeiro notificar, atuar, e tudo isso eu sei que leva tempo e demanda e satura a população que está sofrendo ali com essa questão da perturbação de sossego. Então, referente ao RLE, nós temos esse primeiro ponto do procedimento que é feito, até chegar aos órgãos fiscalizadores que têm o poder de polícia. Outra questão que nós temos muito aqui é a questão da nova lei de liberdade econômica. Essa lei da liberdade econômica, quando fazemos uma leitura de um primeiro modo, nós achamos que ali qualquer estabelecimento pode agir de forma irrestrita, né? Sem respeitar os parâmetros urbanísticos, sem respeitar o direito ao próximo, o direito de vizinhança e o direito da população no contexto geral. Mas não é. A lei de liberdade econômica, ela autoriza, sim, que esses estabelecimentos considerados de baixo risco ou irrelevante, inclusive como bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas, inclusive, elas podem funcionar sem nenhum tipo de ato público, de autorização de licença. Isso com base na Lei 13.874 de 2020, que foi regulamentada pela Lei Distrital 5.000, só um momentinho aqui que eu vou falar o número da Lei Distrital, que ela foi regulamentada... O número da lei, só o teu raciocínio já entende, porque o número da lei é tá. pouco que Não, já tem aí, né? Não, então, perfeito, então. Regulamentada pela Lei Distrital. E na Lei Distrital nós temos um parecer da Procuradoria-Geral, o parecer 114 de 2021, eu até citei ele aí no chat. Nesse parecer, ele diz que, por mais que a Lei da Liberdade Econômica dê essa certa liberdade para os estabelecimentos, eles devem, sim, respeitar os parâmetros urbanísticos da cidade, essa questão da poluição sonora é um crime ambiental, e a questão da perturbação de sossego. Então, em cima disso, é que temos autuado, sim, agido, sim, contra esses estabelecimentos ruins. Eu achei bem pertinente, Otton, que você pontuou aqui da questão dos comentários da população. Isso é importantíssimo para embasar uma ação do DF Legal, uma ação do IBRAM, uma ação da Polícia Militar, uma ação do Corpo de Bombeiros, para que não fique parecendo que os órgãos públicos estão batendo nesses estabelecimentos ou estão de marcação com alguns estabelecimentos. E não é. Estamos totalmente embasados no interesse público, no interesse da população. E de um contexto geral tem sido bem perturbado por alguns.